Sei também que me conhece. Se me assento, me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas. Ciência é grandiosa, não alcanço de tão alto. Se eu subo até o céu, sei que ali também o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live da Palavra de Deus Nosso Pai, com a pregação da Palavra de Deus Nosso Pai.
Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Nós vamos ler esses 6 versículos, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Então, Deus abençoe a irmã Rose, Deus abençoe Simone, nós estamos orando por você, Simone. Deus abençoe sua vida, é um prazer, é uma alegria. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E primeira de Pedro, vamos lá. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença santa e maravilhosa, sabendo da nossa incapacidade e insuficiência e reconhecendo a Tua suficiência. Sê conosco, Pai. Em nome de Cristo eu te peço, em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu agradeço. E para a Tua glória, peço que o Espírito Santo fale aos nossos corações e a todas as pessoas, ó Deus, onde quer que as redes sociais chegarem. Senhor, que vidas sejam impactadas, a começar em mim, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema Cristo e o verdadeiro templo de Deus. Cristo e o verdadeiro templo de Deus. O apóstolo Pedro está escrevendo sua carta a pessoas que moram fora de Israel e que haviam se convertido, chamado de pessoas da diáspora, cristãos que moravam fora de Israel. E Pedro vai falar para o judeu, para que a gente possa entrar nesse texto, o judeu valorizava muito o templo que ficava em Jerusalém. Então o judeu se sentia agraciado, se sentia favorecido, acima dos demais povos, porque Deus tinha lhes ordenado, desde os dias de Moisés, construir o tabernáculo e posteriormente com Salomão construir um grande templo, né? E este templo era uma das maravilhas do mundo antigo, principalmente o templo reconstruído por Herodes o Grande. Então, os próprios discípulos de Jesus ficavam empolgados com a magnitude e a grandeza
e o esplendor do templo, a ponto de chegarem para Jesus e mostrarem as estruturas do templo. E Jesus diz que não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derrubada. E para que a gente entenda esse texto, porque Pedro agora vai falar de que Deus permitiu que os romanos, no ano 70, através de Tito Vespasiano, destruíssem a cidade de Jerusalém e com ela o grande templo, e colocassem o templo por terra. Esse templo nunca mais se levantou. O que resta hoje é um pedaço do muro, que os judeus chamam de Muro das Lamentações, porque ali eles lamentam a queda de Jerusalém. Jesus agora vai inaugurar um templo, mas não o templo de pedra, não o templo arquitetônico, não a construção inerte, não uma construção sem vida, não pedras mortas, mas Jesus agora vai edificar um templo espiritual constituído de pedras vivas, que são os cristãos, aqueles que se convertem a Cristo, aqueles que passam a segui-lo. E para que a gente entenda esse texto onde Pedro vai falar de um novo edifício e de um novo sacerdócio, Deus abençoe, Júnior, é preciso que a gente conheça como era a construção da época de forma introdutória. Então, na época de Jesus, as grandes construções e toda casa, ela tinha uma pedra chamada de pedra angular ou pedra de esquina. Esta pedra era cortada na montanha por um especialista e enviada aos construtores. E o construtor examinava a pedra e ele podia gostar da pedra e concordar com o escultor lá de cima, com aquele que tinha cortado a pedra na montanha, que tinha preparado a pedra e dito: olha, esta é a pedra sobre a qual você pode edificar a sua casa, porque esta pedra ia servir de baliza. Esta pedra dependia, se a pedra fosse boa, a casa inteira, a construção inteira seria perfeita. Se a pedra fosse errada, se a pedra não servisse, a casa inteira ruía e tudo ia dar errado. Então, quando um construtor ia fazer uma casa, ele encomendava essa pedra a alguém que cortava na montanha, um especialista. E esse especialista, ao cortar a pedra, mandava para o construtor. E o construtor, se aceitasse a pedra, se achasse que ela era realmente a pedra boa para a sua construção, ele a colocava, e daí, só depois desta pedra colocada, é que ele começava a, sobre esta pedra, edificar toda a sua construção. Mas ele podia também não gostar. Ele podia achar que o construtor, que o cortador, tinha errado na pedra. E aí o que ele fazia? Havia duas coisas. As pedras podiam cair lá de cima da montanha e esmagar as pessoas, né? Ou esta pedra podia ser rejeitada pelo construtor, ele achar que ela não era boa, e aí ele pegava esta pedra e jogava fora, e esta pedra acabava ficando no caminho, e ela servia muitas vezes de tropeço das pessoas desavisadas, principalmente no escuro, virem andando, não terem o costume de ter ali uma pedra daquele tipo, e baterem o pé nela e caírem, e ficarem escandalizados com alguém que jogou uma pedra naquele lugar. E aí, depois dessa pedra, eram colocadas outras pedras para fazerem as paredes. E Pedro agora vai espiritualizar isso. Ele vai trazer esta linguagem material para a linguagem espiritual.
Então, sabendo nós que o velho templo de Israel fora derrubado, este templo, no ano 70, ele passa a deixar de existir. Jesus vem e Pedro vai nos dizer que Jesus vai edificar um novo templo, não mais um templo de pedras, mas um templo construído onde onde a pedra principal é Cristo. A pedra de esquina é Cristo. E onde as pedras que formam as paredes somos nós, eu e você. Então, agora Pedro vai pegar esse texto e vai nos dizer que Jesus vai fazer o verdadeiro templo de Deus. Porque, infelizmente, hoje, como antigamente, quando Deus ele faz uma construção, ele está pensando em nos ensinar. Deus é um professor por excelência. Tudo que Deus faz tem uma didática. Quando Deus mandou construir um tabernáculo com 3 espaços, o átrio, onde eram realizados os sacrifícios, o lugar santo, onde o sacerdote entrava, e o santo dos santos, onde Deus estava, ele estava ensinando as pessoas que elas estavam fora do muro. Logo, estavam separadas de Deus. E que dentro daquele muro havia primeiro um sacrifício. E havia um sacerdote. E Jesus é tanto sacrifício quanto sacerdote. E que aquele sacrifício permitia que se entrasse no lugar santo. E aquele sacerdote tinha a permissão, uma vez por ano, de oferecer um sacrifício para entrar no lugar mais santo, que era o lugar santíssimo. Então Deus estava ensinando ao povo de Israel, através daquela tenda chamada tabernáculo, que o povo está separado, que precisa de um sacrifício e que para chegar a ele se faz necessário uma oferta, que era a oferta sacrificial da vida do Senhor Jesus Cristo. O templo foi construído do mesmo jeito. O templo foi ampliado, tinha alpendres, tinha pátios para mulheres, pátios dos homens, pátio dos gentios, mas, em essência, o templo era semelhante tinha a mesma construção do tabernáculo, o lugar onde eram oferecidas as ofertas, o lugar santo, onde o sacerdote entrava todos os dias, e o santo dos santos, onde o sacerdote entrava só uma vez por ano. Então tudo aquilo ali era para mostrar ao judeu que havia uma necessidade de ir até Deus, mas que entre nós e Deus havia um muro, havia uma parede de separação. E esta parede seria derrubada, seria transposta através de um sacrifício. E este sacrifício seria realizado pelo Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, Deus sempre estava ensinando. Só que nós, infelizmente, a gente gosta de templos. A gente gosta do visível e a gente não quer ter o trabalho de ver os ensinamentos, as realidades por trás destas coisas visíveis, e que estas coisas visíveis que Deus faz têm ensinamentos invisíveis. Então, quando o templo caiu, Jesus vai edificar agora um novo templo, mas não é mais um templo de pedra, não é mais uma morada de pedra. Deus não quer mais morar num templo de pedra. Deus não quer mais se relacionar com o povo dentro de um templo de pedra, mas Deus quer se relacionar conosco dentro do nosso coração e fazendo de todos nós um corpo, e este corpo servindo de o templo de Deus. Então nós vamos falar hoje sobre esse verdadeiro templo. Então a igreja, ela é o verdadeiro templo, e Jesus Cristo é a sua pedra fundamental, aquela pedra angular. Então nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Nós vamos falar da edificação desse verdadeiro templo em Jesus, que é a igreja. Nós vamos falar depois, em segundo lugar,
a rejeição desta pedra, ela não impede a construção do novo templo, que é a igreja. E em terceiro lugar, a adoração, como é a adoração desse novo templo, que é a igreja. Então nós vamos começar pela a edificação. Edificar quer dizer construir, quer dizer literalmente colocar pedra sobre pedra. Pedro diz assim: e chegando-vos para ele, ele diz que todos nós devemos chegar para ele. Ele quem? A pedra viva. Pedro vai utilizar esta pedra que é bem conhecida da construção israelita. Todo mundo tinha feito uma casa, todo mundo tinha feito uma construção. Então todas as pessoas estavam familiarizadas, e principalmente que no Antigo Testamento, no Salmo, livro de Salmo, no livro do profeta Isaías, havia se falado desta pedra que seria rejeitada, desta pedra que seria cortada pelo próprio Deus, mas que seria rejeitada pelos homens. Então Pedro está balizado, Pedro está fundamentando a sua pregação, citando os textos do Velho Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e que os judeus chamam de Bíblia Hebraica. Então ele diz, Jesus é a pedra fundamental desse novo templo, aquela pedra especial que era cortada pelo o especialista. Deus abençoe, irmão Rosalvo. Ele diz, chegando-vos para ele, ele quem? Jesus. E Pedro diz, a pedra viva. No texto original, a pedra que vive, ou a pedra vivente. Então não é mais um templo construído com pedras sem vida, mas agora um prédio espiritual construído sobre uma pedra viva, que é Jesus Cristo. Aí ele diz, reprovada na verdade pelos homens. Ele diz que Jesus é esta pedra viva que foi rejeitada pela nação de Israel, pela liderança de Israel, e que nos dias do apóstolo Pedro estava sendo rejeitada também por muitos dentre os não-judeus, que a Bíblia chama de gentios. A palavra gentio é de onde vem a nossa palavra gentes, né? Então os judeus chamavam as outras nações de gentios, né? Então quem não era judeu era gentio. Então o que acontece? Pedro diz, reprovada na verdade pelos homens. Ele reconhece que muitos, que os construtores, veja, ele está dizendo, Deus cortou essa pedra e mandou para a nação de Israel, mandou para nós edificarmos este novo templo. Mas ele diz que nós não achamos esta pedra adequada, que Israel não achou, que a liderança de Israel rejeitou, assim como um construtor podia rejeitar a pedra. Então, Pedro diz que os líderes de Israel rejeitaram e que o mundo gentio também estava rejeitando e que o mundo de hoje também rejeita. Ele diz, rejeitada na verdade pelos homens. Que os homens rejeitaram a Jesus Cristo e seu sacrifício. Valdeci, Deus abençoe. Que os homens rejeitaram a Jesus e seu sacrifício. Ele diz, mas, conjunção adversativa, que é o oposto, para com Deus, eleita e preciosa. Ele diz, enquanto Jesus Cristo, que é a pedra viva, a fundação desse novo templo que é a igreja, deste templo não mais de pedra, não mais uma estrutura arquitetônica, mas um templo espiritual, onde Jesus é a pedra principal, escolhida por Deus, rejeitada pelos homens. Pedro diz, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele diz, aquilo que vocês rejeitaram, aquilo que vocês acharam que não servia, aquele Messias que vocês acharam que não era, que era falso, que não prestava para vocês
construírem a vida de vocês sobre ele e sobre os seus ensinos. Desculpa, minha garganta está horrível. Eu estou há alguns dias sentindo ruim da garganta. Eu tenho falado muito. Ele diz, na verdade, pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Então Pedro diz que Jesus é a pedra que Deus trouxe para edificar o novo templo. E ele diz, mas os homens rejeitaram. Esta pedra foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita, ela foi escolhida e preciosa. Então aquilo que Deus escolheu, aquilo que tem valor para Deus não tem valor e não é da vontade dos homens. E assim é hoje em dia. Jesus é esta pedra escolhida e preciosa para Deus, mas que para os homens ele não tem muito valor. Mas que as pessoas, você pode falar de futebol, você pode falar de festa, você pode falar de qualquer coisa que as pessoas se sentem atraídas. Mas quando você fala de Deus ou da pessoa bendita de Jesus Cristo, as pessoas começam a deixar você conversando só. Porque a tendência é rejeitar a Jesus Cristo. Porque a tendência é rejeitar aquele que foi escolhido por Deus, eleito por Deus e é precioso para Deus, mas nós desprezamos o Filho e também ao Pai que o enviou. Por isso é que Jesus vai dizer, quem crê em mim, crê no Pai. Quem não crê em mim, não crê no Pai que me enviou. Porque os judeus estavam cometendo um duplo pecado. Ao não receber Jesus como a pedra cortada por Deus Pai, escolhida e preciosa, eles estavam rejeitando não a pedra, mas estavam rejeitando aquele que a cortou, aquele que a preparou. Então assim, os judeus estavam cometendo um duplo pecado. Primeiro, rejeitando a Deus. Segundo, rejeitando o Filho de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que comete esse duplo pecado. Primeiro, rejeita o Deus Pai, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e salvar a minha alma e a sua. E segundo, rejeita Jesus Cristo e a salvação por ele conquistada na cruz e oferecida a nós. Nós não a queremos. A vida que Jesus nos oferece não nos interessa. Este é o grande problema da humanidade. É que não interessa a muita gente. Para muita gente, Deus não sabe fazer prédio. Para muita gente, o que Deus escolhe não é o bom. O que eu escolho é que é o bom. E aí é por isso que tem tanta gente quebrando a cara. Porque enquanto para os homens aquela pedra que ia fazer a nova construção, a pedra viva, ela era desprezada, para com Deus ela é eleita e preciosa. Então Jesus é a pedra sobre a qual esse novo templo está sendo edificado. A segunda coisa é que agora aqueles que se convertem se tornam também pedras vivas e são colocados sobre Jesus Cristo. E Jesus está criando agora, Deus está criando por meio do seu Espírito Santo um templo, só que não um templo mais de pedras mortas, mas de pedras vivas, uma estrutura viva de gente e não de pedra, onde Deus se relaciona com gente. Aí Pedro diz assim, vós também, como pedras vivas, vós também sois pedras vivas. E agora Jesus é o fundamento, é o alicerce. E cada pessoa que se converte é colocado, sustentado por este alicerce, unido a ele, que é o que a gente chama de união mística. União espiritual. Nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos ao Senhor como parte de um todo. Ele é a pedra principal e eu e você somos pedras que vivem. Agora nós estamos unidos a Ele. Agora eu e Jesus Cristo fazemos parte do mesmo prédio, do mesmo templo. Ele é a principal. E eu também sou pedra desse templo. Você é pedra desse templo.
E ele diz, vós também como pedras vivas sois edificado casa espiritual, não é mais uma casa material. Tem um monte de gente ainda confundida, um monte de gente que vive na ignorância, pensando que Deus mora numa estrutura arquitetônica, num prédio comprado ou alugado ou construído para cultuar-se a Deus. Ali não é a igreja. Aquele prédio não é o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em templos feitos por Ele, de gente. Deus quer habitar corações e não templos. Os templos são necessários para acomodar o povo, para não perturbar vizinho, para que a pessoa não leve chuva, para que seja, mas aquele prédio não é o templo de Deus. Aí ele diz assim, vós como pedras vivas sois edificado casa espiritual. A casa de Deus não é uma casa que você diz, olha, está ali na rua tal, número tal. Não, é uma casa espiritual, que somos nós. Ele diz assim, e sacerdócio santo. Nesse novo templo, o cristão é duas coisas, ele é a pedra que forma as paredes do templo espiritual, e ele é o sacerdote, aquele que oferece os sacrifícios, aquele que faz se achegar diante de Deus. E ele diz, casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais. Então veja que na igreja de Deus tudo é espiritual. No Antigo Testamento tudo era material, o templo era de pedra, o sacerdote era um homem com uma roupa linda, tinha coroa de ouro, os sacrifícios eram de animais, mas agora no novo templo, que é a igreja, para oferecer sacrifícios espirituais, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de compromisso, uma vida transformada por Jesus Cristo, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo agora é o mediador, para oferecer sacrifícios espirituais. Os sacrifícios agora não são mais cordeiros, não são mais touros, bezerros, rolinhas, pombinhos. Os sacrifícios agora são sacrifícios espirituais, é isso que Deus espera. É uma vida de honestidade, é uma vida de santidade, é um louvor que brota da alma, é uma oração que vem do coração. Gleice, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então ele diz assim, agradáveis a Deus. Então nós somos agora, eu e você, todo que crê, nós somos as pedras vivas desse novo templo. E nós também somos sacerdotes nesse novo templo, para oferecermos sacrifícios espirituais. Jesus disse que o Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por quê? Porque havia uma controvérsia entre os samaritanos e os judeus. O judeu dizia que a verdadeira adoração era no templo em Jerusalém. O samaritano tinha feito um templo rival, lá no Monte Gerizim. E aí Jesus disse, nem aqui nem lá, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. E em verdade, Pedro aprendeu isso. E agora Pedro está ensinando que o templo de Jesus é espiritual, Jesus é a pedra fundamental, é o alicerce, e eu e você, e todos aqueles que se convertem a Cristo, são pedras que vão sendo colocadas umas sobre as outras, unidas a Cristo e unidas às outras, para a construção deste templo que está sendo erguido. E é por isso que nós precisamos evangelizar, para pegar mais pedras vivas, homens e mulheres que serão transformados e incluídos nesta grande construção espiritual, que é a igreja. E aí, em terceiro lugar, ele diz que a pedra foi posta para servir de teste. Pedro diz, usando esta metáfora da pedra,
Aí diz, pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Pedro está dizendo que essa pedra foi colocada por Deus, que Jesus Cristo foi escolhido, selecionado, eleito, enviado pelo Pai. Que essa pedra é eleita e preciosa. E ele diz, e quem nela crê não será confundido. Ele não está dizendo que todos vão crer, mas ele está dizendo que quem crê jamais será envergonhado, jamais será decepcionado. E quantas vezes você tem sido decepcionado, decepcionada, porque você tem colocado a sua fé onde não devia, sobre a pessoa ou sobre coisas que não merecem a sua fé, que vem da palavra emuná, que quer dizer confiança, algo em que eu posso me segurar e saber que eu não vou me afogar. Então Deus é o único digno de confiança e Jesus Cristo é o único que jamais vai nos decepcionar. Então essa pedra foi posta para servir de teste. Deus diz, eis que eu ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. Que eu coloco lá, Jesus veio ao mundo e você não é obrigado a crer. E você não é obrigado a acreditar que ele é o Messias. E Deus não vai fazer ninguém de forma obrigatória crer que ele é o Messias, não. Eu é que tenho que escolher se eu quero Jesus como a pedra da minha casa espiritual e se eu quero fazer parte desse novo templo que Jesus está edificando, que não é mais um templo de pedra, mas é um templo feito de gente, de pedras que vivem. E pedras que estão unidas a ele, se eu quero me unir a ele nessa construção espiritual, e se eu compreendo isso, ou não. Ele diz, e quem crê nesta pedra não será confundido. Porque se você chegou agora, na introdução, eu expliquei que na casa de Israel, quando ia se construir, você comprava uma pedra lá na montanha de um especialista. Ele tinha uma pedra principal, e esta pedra principal é que ia nortear toda a casa. Então você comprava essa pedra, mas você podia usá-la ou não. E este termo é um termo usado nos Salmos, nos profetas, principalmente Isaías, para mostrar que Jesus é esta pedra, essa metáfora, essa figura que Deus selecionou, escolheu e mandou para os judeus, que eram os construtores originais, mas que eles rejeitaram. Que eles não quiseram o Messias, que eles não acreditaram em Jesus Cristo. Por isso eles foram confundidos. Mas Deus diz, eleita e preciosa, e quem nela crê, diz Pedro, não será confundido. Meu amigo, você quer alguém que não vai te decepcionar? Você que está me ouvindo, mulher, homem, senhora, senhor, rapaz, menino, você está me ouvindo, que é alguém que não vai te decepcionar e que não vai faltar, que não vai te deixar decepcionado, que você não vai dizer assim, olha, apostei minhas fichas na pessoa errada. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele está construindo esse novo templo, esse novo lugar para Deus habitar, porque o que era um lugar, o que era um templo na antiguidade, era uma morada de Deus. Era um lugar onde os deuses tinham ali a sua morada. E Jesus está edificando um novo templo através do Espírito Santo para que Deus possa estar conosco, comungando conosco. Para que Deus possa estar nos abraçando, nos recebendo, para que nós não possamos viver longe de Deus, mas perto de Deus. Não mais separados de Deus, mas unidos com Ele. Assim como um dono está dentro da sua casa e a casa cobre o seu dono, assim
Deus quer ter comunhão conosco, Ele quer estar dentro da sua casa e nós temos a intimidade com Ele, de passarmos toda a eternidade nesta relação íntima de dono e de casa, onde nós servimos para trazer Deus para o aconchego, e nós vamos para o aconchego de Deus. Deus vem a nós e nós vamos estar nos braços de Deus, aos cuidados de Deus. E Pedro disse que essa pedra foi rejeitada, que Deus já sabia, que Deus já tinha predito no Antigo Testamento, que esta pedra seria rejeitada. Mas a rejeição por parte de muitos, e principalmente da liderança judaica, não iria impedir a edificação desse novo templo, que era a igreja. Então, ele diz que a rejeição não impediu que Jesus fosse a pedra fundamental. Olha o que ele diz. Assim para vós, falando aos cristãos, os que credes é preciosa, mas, eles têm dois grupos. Para os rebeldes, aqueles que não creem, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então Pedro está dizendo que Jesus é a pedra escolhida por Deus. Ele mandou os edificadores, a liderança judaica, rejeitaram, mataram, não creram, desprezaram, não estavam nem aí para ele. A sociedade também só quis dele a cura, os milagres. Mas quando foi na hora de votar, preferiram Barrabás. E tem um monte de gente assim que frequenta a igreja atrás de milagres. Mas na hora que o bicho pega, eles rejeitam a Jesus. E o mundo que rejeita a Jesus Cristo. E Pedro diz, olha, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi a principal da esquina. Ele está dizendo, eles rejeitaram, mas Jesus morreu. Então, eles não quiseram. O que eles deram? A pedra cortada pelo próprio Deus, escolhida pelo próprio Deus. O que eles deram? A morte. Eles, mas Deus não deixou Jesus da morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E foi colocado como fundamento, como alicerce, como a pedra principal do novo templo, mesmo após a rejeição. Porque foi rejeitado pela liderança, mas foi aceito por muitos. Muitos desses que hoje estão sobre ele, edificados, firmados, fundados, unidos a Cristo. E não tem coisa mais maravilhosa do que você saber, eu faço parte de Jesus Cristo. Eu estou espiritualmente unido a Ele. Não tem coisa mais maravilhosa. Rapaz, eu sou empolgado com Jesus Cristo. Jesus Cristo é tremendo. Se você não se empolga com Jesus Cristo, não vai se empolgar com mais ninguém. O grande problema é porque a gente vai a Cristo pela ótica da religião. E aí a gente consegue ver uma caricatura de Jesus. A gente não consegue ver a Jesus como ele realmente é. Mas quando você vai ao Novo Testamento, olhar a Jesus, os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, o gesto de Jesus, a maneira como Jesus se portava, se conduzia diante das mais diversas situações, e como os apóstolos aprenderam e interpretaram seu ensino e nos transmitiram, você vai ficar empolgado. Você vai dizer, Jesus é o máximo. Jesus é tremendo. Você vai perceber que muita gente não entendeu nada sobre Jesus, que muita gente que frequenta templos não entendeu ainda que nem templo existe mais, que o verdadeiro templo somos nós, que aquele prédio é apenas um lugar onde a gente passa a chuva, onde a chuva não pega na gente, onde o sol não queima a nossa pele, mas que o verdadeiro templo onde Deus mora, onde Deus habita, ele anda pela rua, ele trabalha, ele mora, e às vezes você mora só,
E pensa que está abandonado, mas se você é um cristão verdadeiro, embora morando só, embora não tendo família, embora o pai e a mãe tendo morrido ou te abandonado, embora o marido tenha ido embora, mas você está ligado a Cristo e ao corpo de Cristo espiritualmente, e o Espírito Santo habita aí do teu lado e dentro do teu coração. Então não tem motivo para você ficar triste, abandonado, se sentindo sozinho. Sabe por quê? Porque nós somos pedras vivas que fomos colocadas sobre Jesus Cristo e com Ele agora espiritualmente estamos presentes. O grande problema é porque o povo, para imaginar o templo, tinha que ver. Por isso que tinha que ser um templo suntuoso, grande, belo. Porque o povo vivia pela vista, vivia pelo que via. Mas eu e você somos chamados nesse novo tempo a vivermos pela fé, a acreditar, eu sou a morada de Deus e Deus está aqui e Jesus Cristo e o Espírito Santo estão perto de mim. E aí ele diz assim, e assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta como pedra da esquina. Então, eles reprovaram, disseram, esse Jesus não está falando a palavra de Deus, esse Jesus é um falso profeta, é um blasfemo e ele merece a morte. E eles crucificaram a Jesus por mão dos romanos. Só que Deus, que tinha elegido, ressuscitou Jesus. Deus disse, eu mando, vocês matam, mas eu ressuscito. E Deus desfez o que a liderança judaica fez, porque esse é o trabalho de Deus, é desfazer as nossas besteiras, é desfazer os nossos erros, é acabar com as pisadas de bola que nós damos. O judeu cometeu um grande erro, e Deus foi lá e consertou. E Deus hoje quer fazer você parte desse tempo. E você diz, pastor, eu não mereço, nem eu. Mas é graça. É fazer parte de um templo espiritual construído com gente, onde gente mais gente é igual a pedra mais pedra. E onde a pedra fundamental sobre a qual todos nós estamos seguros, firmados e edificados é Jesus Cristo, e que ninguém vai poder nos derrubar e que nada nesse mundo vai poder nos destruir. Sabe por quê? Porque o fundamento que nos sustenta é forte. Porque o fundamento que nos sustenta é esse Jesus que é tremendo, que é maravilhoso, que é meu Senhor, que é aquele a quem ama minha alma, que é o meu Salvador, que é o meu tudo. Não dá para ficar sem se emocionar ao pensar nesse Jesus maravilhoso. Se você quer saber o que é alegria, deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua alma. Para você ver como você vai se alegrar com facilidade, sem precisar de droga, sem precisar de balada. Você vai ver o que é alegria. E aí ele diz assim, a rejeição fez de Jesus uma pedra de tropeço. E aí Pedro diz assim, ela é a principal pedra da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então nós vimos que quando o judeu rejeitava a pedra, ele jogava ela no meio da rua. E nas ruas daquela época era o que a gente chama de estradas, hoje, ou veredas. Então a pessoa que vinha principalmente à noite, ela tropeçava naquela pedra e ficava escandalizada. Então hoje muita gente que anda na escuridão espiritual, muita gente que não compreendeu a mensagem de Jesus, que não quer ouvir, que fechou os olhos, tapou os ouvidos, gente que não está interessada, que vive indiferente, arredia para com Jesus Cristo, é gente que está tropeçando e caindo. E muita gente se pergunta, por quê? Ai meu Deus, por que eu tropeço? Porque quando eu penso que eu estou em pé, eu estou no chão. Por que eu vivo quando eu penso que vou me dar bem, quando eu penso que vou me aprumar, quando eu penso que vou acertar na vida, eu pá! Sabe por quê? Porque você pensa que vive na luz, mas você vive nas trevas. Porque você rejeitou aquele que disse, eu sou a luz do mundo. E rejeitando a Jesus, ao invés dele ser bênção, ele se tornou maldição para você.
Ele se tornou uma pedra de tropeço. Ele que podia te erguer, agora é ele que te derruba. Ele que podia te abençoar, agora é ele que te amaldiçoa. Por quê? Porque em Deus, ou você está com Jesus, ou você está contra ele. Não existe neutralidade. Ou você está com Jesus e faz parte desse grande templo, ou você está contra Jesus. Então, Jesus se tornou uma rocha, uma pedra de tropeço. E você vive tropeçando, e está tropeçando, e está tropeçando, e está tropeçando. Por quê? Porque rejeita Jesus Cristo e sua obra salvífica realizada na cruz do Calvário. Rejeita o seu sacrifício, o seu sangue derramado, e você não quer a proposta dele. Se você não quer a proposta dele, você não quer. E se você não quer, você rejeitou o Pai que o enviou. Então você rejeitou o pacote todo. Então você não tem do que reclamar. Se você rejeitou tudo, se você rejeitou a escolha de Deus, você preferiu a sua escolha. Se você rejeitou o enviado de Deus e o seu sacrifício, e você prefere viver do seu jeito, então agora esse Jesus, que era para ser o fundamento, a sustentação da sua vida, é uma pedra onde você tropeça e cai. É alguém que está no teu caminho, mas não mais para te erguer, não mais para te levantar, mas para te derrubar. E aí Pedro diz, para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Para aqueles que não querem a palavra, não querem ouvir, que preferem a desobediência, que fecham os olhos e os ouvidos, que não estão nem aí, que são indiferentes e insensíveis para com a mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, Pedro diz que a rejeição revela o destino. Ele diz, para o que também foram destinados. Esta é uma frase muito forte. Este é um texto muito forte. Ele diz, estas pessoas foram destinadas para isso. Porque eles foram rebeldes, porque eles rejeitaram ser parte desse novo templo, porque eles rejeitaram ser pedras vivas, porque rejeitaram o Messias escolhido por Deus, porque foram indiferentes a ele. Agora são pessoas que tropeçam, são pessoas que vão se escandalizar, são pessoas que não têm condição de crer na simplicidade do Evangelho, e para isto foram destinadas. Foram destinadas para estarem caindo, para estarem tropeçando. Foram destinadas porque são desobedientes, porque optaram não pela obediência, não pela submissão, mas pela insurreição e pela desobediência. Porque é isso que querem. Querem fazer a sua vontade, não a de Deus. E em último lugar, já caminhando para a conclusão, a adoração no novo templo. Então nós vimos que Jesus é a pedra neste templo, e que apesar desta pedra ter sido rejeitada por alguns que não quiseram participar desse novo templo espiritual, esta pedra foi aceita por milhares que hoje fazem parte deste novo templo, que é a igreja, povo, a igreja gente. Aí ele diz que agora a adoração é corporativa, ou seja, não é uma adoração individual, é a adoração de muita gente. Isso mais é uma conjunção adversativa, o contrário, daqueles que rejeitaram e que foram destinados para a desobediência, que foram destinados para estar caindo, foram destinados para estar quebrando a cara. Isso mais, o contrário deles, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. São todos termos corporativos, onde não falam de um, porque no templo de Deus não existe lugar para um, existe lugar para o nós, não existe lugar para o eu. O grande problema do mundo é que cada um está se preocupando apenas com o eu, e não o nós. Mas no templo de Deus é o nós. E ele diz assim, mas vós sois geração eleita. Ele diz, vocês foram escolhidos.
Vocês são escolhas de Deus. Assim como o Pai escolheu a pedra, escolheu também a vocês para fazerem parte deste novo templo, para participarem desta adoração. Ele diz sacerdócio real. Vocês agora, o judeu tinha um sacerdote, mas o judeu rejeitou. Então agora vocês são sacerdócio, mas vocês não são qualquer sacerdote. Vocês são um sacerdócio real, porque vocês são sacerdotes do Rei Jesus Cristo. Porque ele reina e do reino. Ele diz assim, nação santa. Ele diz, a igreja agora é comparada a uma nação. Assim como Israel era uma nação, mas Israel rejeitou, agora aqueles que creem em Jesus formam uma nação. Já imaginou? Árabes, chineses, japoneses, africanos, europeus. Já imaginou, rapaz? Todo esse povo, índios, brancos, pretos, amarelos, pardos, magros, gordos, todos agora que creem são família de Deus, são uma nação separada, formam uma nação onde não tem mais macho nem fêmea, onde não tem mais nem circuncisão nem incircuncisão, onde não tem mais escravo nem livre, onde não tem branco nem preto, onde todo mundo é igual em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, e povo adquirido, povo comprado. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Pedro diz, não foi prata e ouro o preço que vocês foram comprados, da maldade que vocês viviam, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então o preço da minha alma, da sua vida, do seu ser, é o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz, para que a gente agora faça parte dessa celebração, para que a gente agora possa celebrar. Nós agora somos um povo adquirido, propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. É Deus tremendo, é Deus santo, é Deus poderoso, é Deus bendito. É um Deus que é tremendo, que compra a mim e a você, que nos redimiu. Redimir é o termo que se usava para você ir no mercado naquela época, na Ágora, que era o nome da praça central, e você via lá os escravos, coitados, com uma corrente, um preço no pescoço, e aí você se apiedava e comprava aquele escravo, mesmo sem precisar. E o nome dessa compra chamava-se redenção. Por isso que aqui no Ceará tem uma cidade que foi a primeira a libertar os negros, que ela é chamada de Redenção. E aí Jesus veio, olhou para mim e me redimiu a você, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus encantador. Se você é cristão e está decepcionado, é porque você é cristão em líderes eclesiásticos, é porque você é cristão em doutrina, é porque você é cristão em cristão, é porque a sua fé não é em Jesus Cristo, é fé na fé, é fé no que você faz ou no que você deixa de fazer. Então quando você é um menino bonzinho, uma menina boazinha, você se sente bem, mas quando você é mau, que é o que nós somos, aí você se sente perverso, mau, ruim, longe de Deus. Aí Jesus Cristo me comprou. E quando ele comprou a mim e a você, ele já sabia que nós somos carne de pescoço, que nós não somos fáceis de lidar, nem fáceis de transformar, que nós pisamos na bola, mas ele é paciente, tem misericórdia, está nos transformando dia após dia, porque ele quer essa celebração. Ele diz, vocês são povo adquiridos, olha lá na cruz, eu fui conquistado. Eu sou conquista de Jesus Cristo, rapaz. Isso é maravilhoso demais. Eu sou o prêmio que Jesus Cristo buscou na cruz do Calvário. E lá no Calvário ele me conquistou. E será que ele te conquistou? Será que Jesus Cristo conquistou o seu coração e a sua vida? Será que você quer fazer parte desse templo agora e dizer, Senhor Jesus, reina em mim, reina em mim? Certo? Então no final, por causa de uma amiga minha, Simone, eu vou colocar na hora do apelo uma música, Ressuscita-me. Certo? Então,
peça a Jesus hoje para te ressuscitar. Peça a Jesus para alegrar a tua alma. Você que está frequentando a igreja, mas está cansado, está desanimado. É porque você talvez perdeu a comunhão com o Cristo. E você se fixou muito no templo. E você viu coisas no templo que não devia ter visto. Você viu pessoas que te decepcionaram. Porque você colocou a fé no lugar errado. E aí ele assim, povo adquirido. Eu e você somos povo adquiridos. Aí ele diz assim, a adoração nesse novo templo é inclusiva. Ele diz para que anuncieis as virtudes, a arete, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz, Deus trocou vocês, vocês estavam nas trevas. E agora vocês estão na luz. Vocês andavam no erro, no engano, no pecado. Agora vocês vivem na santidade, na verdade, na justiça. Ele diz, ele trocou, ele mudou a vida de vocês. E ele diz, e agora a missão de vocês é anunciar isso a outros. E você não sabe como é bom você poder compartilhar com outros o que Jesus fez na tua vida. Compartilhar com você e dizer, olha, é maravilhoso, é tremendo você seguir a Jesus Cristo. É tremendo você ter encontro com Jesus Cristo. Você pode se decepcionar com pastor, com pastora, com padre, com bispo. Você pode se decepcionar com todo mundo, mas você não pode se decepcionar com Jesus Cristo. Por isso que diz, para que anuncieis as virtudes. Nós somos comprados, adquiridos pelo precioso de Jesus para levá-lo aos outros, para anunciar suas grandezas, suas maravilhas, as bondades de Deus para os outros, para que outras pessoas digam, eu também quero isso, eu também quero comungar com esse Deus, eu também quero ser templo desse Deus, eu quero que esse Deus habite no meu coração e na minha vida, e eu quero ser uma das pedras do seu templo. E aí Pedro conclui dizendo que a adoração nesse novo templo é fruto da misericórdia. Ele diz, vós, ele está falando com os gentios da época, que eram pagãos, longe de Deus, não conheciam a Deus, adoravam imagens, adoravam estátuas, adoravam deuses horríveis, viviam na mais profunda cegueira espiritual. Ele diz, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro faz uma grande distinção entre o antes e o agora. Ele diz, antes vocês não eram povo de Deus. Antes quem era povo de Deus era Israel. Vocês eram pagãos, vocês eram enganados, vocês estavam em trevas. Ele diz, mas agora vocês são o povo de Deus. E provavelmente Pedro está pensando lá em Oséias, onde Deus diz para o povo de Israel, vós não sois meu povo. E depois diz assim, vós sois o meu povo. Então aquele povo que ninguém acreditava, que ninguém dava bola, se tornou o povo de Deus. E hoje é isso que Deus quer fazer. A você que ninguém aposta, a você que acha que não tem mais jeito, que as pessoas acham que você não muda mais, que você não tem jeito. É você que Jesus quer mudar. Porque eu era um dos tais. Um daqueles que as pessoas diziam assim, não tem jeito. Pau que nasce torto até a cinza de banda. Mas eu tive jeito. Jesus dá jeito. Jesus dá jeito. Vós que não erais povo, vós que erais pagão, agora vocês não são mais pagãos. Vocês agora são povo de Deus. Então Deus é especialista em transformar gente que o mundo não quer em gente que Deus quer, em gente maravilhosa, em gente transformada. Ele diz, vós que não tinhais alcançado misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos.
Então nós somos fruto da misericórdia. Então por que nós adoramos a Deus? Porque nós dissemos assim: pai, eu mereci o inferno, eu mereci a condenação, mas Deus em sua bondade usou de misericórdia e não deu o que eu mereço. Pelo contrário, foi gracioso, me deu perdão e salvação e me incluiu no seu tempo. Então o resumo do sermão de hoje é que Deus, Ele está edificando um templo. Só que não é um templo de pedra, é um templo de gente, é um templo espiritual. E neste templo Deus escolheu a pedra principal, colocou, que é Jesus Cristo. Esta pedra foi rejeitada por uns e aceita por outros. E a decisão sua qual é? Jesus vai ser a pedra sobre a qual você vai edificar sua vida e você quer estar ligado a Ele, ou você vai rejeitar e continuar no seu projeto de vida. A escolha é sua. E quando nós cremos, esta pedra se torna eleita e preciosa. Então ele se torna maravilhoso, tremendo, e nós agora estamos unidos a Ele. Então a pessoa quando se converte, ela é unida a Jesus Cristo. Aí vem outro, se une a ela, e vem outro, se une a ela. E nós vamos nos tornando um templo espiritual. E quem sabe você não é a última pedra que está fora desse templo. Não é a última pedra, a pedra que está faltando para terminar esse templo. E se você crer, você vai ser uma dessas pedras. E aí nós temos um Deus vivo, um Jesus que nos sustenta em meio às calamidades e aos absurdos da vida, e nós somos pedras vivas. E Deus vai habitar nesse templo, e Deus vai morar nesse templo. E nós vamos comungar com Deus, e nós somos frutos da sua misericórdia. Nós que outrora não éramos povo, mas agora somos povo. Nós que ninguém apostava, mas que Deus apostou. Nós que ninguém acreditava, mas que Deus acreditou. Eu quero dizer, não somos nós que acreditamos em Deus, é Deus que acredita em nós. É Deus que pode transformar a mim e a você. É Deus que diz: olha, todo mundo está dizendo que você não presta, que você não serve, que você não tem jeito, que você está no fim, que o teu futuro já está destinado, que você vai viver na miséria, que você vai ser um fracasso para o resto da vida. É isso que o mundo diz a seu respeito. Mas não é isso que Deus diz. A pedra que foi rejeitada para com Deus era eleita e preciosa. Você talvez seja rejeitado pelos homens. O grande problema é que você está insistindo para que homens, para que seres humanos, sejam homens ou mulheres, te aceitem. E aí o mundo está te escorraçando, dando chute em você, dando pontapé em você, porque você não sabe que você foi chamado por Deus, porque você é objeto, é alvo do amor de Deus, e Ele quer te alcançar, e Ele quer que você olhe e diga: rapaz, lá não me querem, eu sou tão ruim que ninguém lá me quer. Mas há um Deus tão bom que, apesar da minha maldade, Ele me quer. E eu que não era povo, posso me tornar povo. Eu que não tinha alcançado misericórdia, posso alcançar. E para isso, você precisa se arrepender profundamente dos seus pecados, de tudo que você foi até agora, e querer ser uma nova vida, querer ser uma pedra viva nesse edifício que Deus está fazendo. E a grande pergunta é: você quer? Você quer isso ou você vai rejeitar? Você vai fazer como judeu e dizer: essa pedra não presta, não quero ela para a minha vida? Ou você vai dizer: Jesus presta para mim sim? É isso que eu quero, é isso que eu espero, eu quero ser dele. Então arrependa-se, peça a Ele que perdoe seus pecados, diga que você acredita que Ele morreu na cruz em seu lugar e que você quer ser uma pedra deste templo que Ele está construindo. Que Deus te abençoe. Amanhã ao meio-dia, até a garganta ficou boa, melhor? Amanhã ao meio-dia nós temos um estudo bíblico aqui pelo Facebook. Então não perca, amanhã ao meio-dia. E hoje, se você é um crente que está desviado, volte para Jesus.
Você se decepcionou com pessoas, mas não com ele. Quem nele crê não é confundido. Se você é um crente, mas está na igreja, está desanimado, desesperançado, eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo é a esperança. Que o verdadeiro templo não é aquele do qual você saiu, do qual você foi expulso, do qual te machucaram, do qual te atropelaram, do qual passaram por cima de você, do qual zombaram da tua dor. O verdadeiro templo, quem está fazendo é Deus. O verdadeiro templo é de carne e osso, é de gente que foi transformada. Não é uma instituição religiosa, é um templo espiritual que tem a ligação direta com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que Deus está te chamando hoje. Deus está te dizendo, meu filho, eu quero ter comunhão contigo, eu quero habitar no teu coração, coração esse que está machucado, coração esse que está decepcionado com muita coisa que tem visto dentro das estruturas religiosas. Mas é porque você tentou encontrar Deus dentro de uma estrutura religiosa, e Deus não cabe lá. Por mais que os homens sejam legais e eles queiram colocar Deus dentro daquela estrutura, Deus não cabe na caixa, meu. Deus é maior que a caixa, aí eles ficam apenas com a caixa, e só a caixa não dá, só a caixa cai em cima da gente, só a caixa fura a gente, só a caixa machuca a gente. E é por isso que nós temos tanta gente machucada, porque descobriu, que ainda não descobriu que Deus não cabe na caixa, que os homens fizeram para colocar Deus, para enquadrar Deus. Que Deus é maior, que o templo de Deus somos nós, eu e você. Que nós precisamos estar juntos e firmados em Jesus Cristo. Se você não é cristão, hoje você pode fazer parte desse templo. Desse templo espiritual. Você que já se decepcionou, você que já olhou para o cristianismo instituído, para a religião instituída, e você olhou e viu um monte de erros. Concordo, tem um monte de erro na cristandade. Mas você nunca vai encontrar erro em Jesus Cristo. E o templo que ele está edificando não é uma instituição religiosa, nem católica, nem protestante. É um templo de homens e mulheres que creram no seu sacrifício, se arrependeram e vivem para adorá-lo. E vivem em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então se arrependa e creia nesse Jesus. E desfrute da sua presença gloriosa. Deus te abençoe. Se você se converte. Se você orou, pedindo perdão a Deus, deixa aí o teu testemunho. Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia, não perca. Amanhã, ao meio-dia, e pegue essa mensagem e vamos aí espalhar pelo mundo. Vamos partilhar com os amigos. Deus abençoe. Um abraço em nome de Cristo. Agora nós vamos ouvir, terminar com um pedaço desta música. Ressuscita-me. Se você precisa de um milagre, peça a Ele hoje para transformar. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Talvez você não esteja vendo. Sepultar minha alegria. Talvez tua alegria já tenha morrido. Sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Se Ele ressuscitou Lázaro, pode ressuscitar você. Depois de 4 dias ele reviveu. Ele pode fazer isso com você. Mestre, não há outro que possa Só Ele. fazer aquilo que só o teu nome Só o tem meu todo Senhor, poder. Jesus Eu Cristo. preciso tanto de um milagre. Você precisa de um milagre. Remove a minha pedra,
Pede a Ele, depois Ele te chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Hoje Ele quer mudar a sua vida. Transforma minha Pede. vida, me faz um milagre. Você pode ser um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Peça a Ele que te ressuscite. Peça a Ele que mude a sua vida. Peça a Ele que te transforme. Que Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Eu vou ficando por aqui. E um abraço para todos vocês.